seja bem-vindo a mais um vídeo Vida Emocional. Hoje estamos com uma carinha especial do Dia dos Namorados e por isso eu trouxe aqui o meu marido lindo para participar com a gente e juntos a gente vai estar falando um pouco sobre a nossa vida como casal, contar um pouco das nossas experiências e levar um recadinho para a galera aí que está querendo se casar e para os casados também. Eu e a Alessandra, a gente tem 10 anos, vamos fazer 10 anos juntos esse ano e 7 anos de casados. E com todo esse tempo a gente já passou por muita coisa, muitas mudanças, muitos aprendizados e espero que vocês gostem. Se gostarem, curta e compartilhe. E agora eu vou passar a palavra para o meu marido para ver o que ele tem para nos dizer. Olá, tudo bem? Sou Alessandro, né? Muitos me conhecem já da igreja, esposo da Andressa. Estamos aqui, né, como ela falou, para falar um pouquinho sobre o casamento, o namoro, como é, né? Tudo como foi. Às vezes as pessoas olham, né, olham pra gente, acham que as coisas são fáceis, acham que tudo é um mar de rosas, né? Mas todo mundo que é casado, todo mundo que namora há bastante tempo já, é noivo, sabe que nem tudo sempre é um mar de rosas, né? O que precisa para que tudo dê certo é Deus, né? Deus no nosso coração, a seriedade, né, que você tem que ter, compromisso. Quando você assume um compromisso com alguém, você está assumindo um compromisso com Deus e com a pessoa, né? Não é simplesmente como, por exemplo, namorar. Muita gente namora como se fosse um test drive. Isso não existe, gente. Isso não existe. Claro, você vai estar com a pessoa, né, para descobrir se você gosta dela ou não. Mas não é aquele caso de ficar trocando de namorado o tempo todo. Não é legal, né? Então, a partir do momento que você já está namorando, aquilo ali já é uma coisa séria, né? Já é uma coisa séria que você tem que já encarar aquilo como um pré-casamento, né? Você está falando já que eu vou ter que me comprometer com a pessoa. Não é isso que está falando. Foi um comprometimento e seriedade em relação a respeito com a outra pessoa. Tem muita gente que às vezes namora, acha só porque está namorando tem o direito de ser livre, né? Isso é uma coisa que não existe, né? Não tem esse tipo de liberdade. O namoro é um compromisso, né? Quando a gente começou a namorar, né, pouco tempo depois já é uma coisa simbólica, né? Mas já coloquei uma aliança de compromisso no dedo da Andressa pra saber, ó, meu negócio com você é sério, né? Eu não tô aqui pra brincadeira. Eu quero realmente, né, ter um relacionamento sério com você. E são pequenas coisas, tem coisas que parecem ser bobeira, mas coisas que realmente demonstram, né, o nível do teu comprometimento. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não. Eu fiz, né, porque eu quis demonstrar dessa maneira o meu comprometimento para ela, mostrando que eu não estava lá, né, para qualquer coisa. Então, certos tipos de coisa que a gente faz, né, proceder de cada um, que mostra o nível da sua seriedade com o relacionamento. E interessante isso que você falou sobre não ficar trocando de namorada, a questão de namorar quando realmente você acha, assim, quando você vê que há possibilidade daquele relacionamento ser levado adiante. Porque essa questão de ficar trocando de namorado, vou namorar para ver como é que é, para ver se vai dar certo, essa questão acaba gerando muitos traumas. Porque cada relacionamento que você passa traz uma bagagem, cada pessoa tem uma bagagem, né? A bagagem de família, a bagagem de criação, de educação. E quando você está no relacionamento, você tem que aturar a bagagem dessa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas acabam estragando um relacionamento bom, que tem tudo para ser saudável, que tem tudo para ser promissor, por causa de bagagens de relacionamentos antigos, frustrados, relacionamentos que não deram certo e que geraram traumas. Então é muito importante aí para os casais que estão pensando em namorar ou que estão apaixonados, né?
pensarem e até orarem, né? Perguntando ao Senhor, Senhor, é pra mim? Vai dar certo? Senhor, o que eu faço? Pedindo orientação de Deus sobre essa decisão tão importante a ser tomada, porque é algo que vai acarretar consequências para a vida toda, né? Então realmente é muito interessante essa questão. Exatamente. E outra coisa que eu estava falando, que é importante também, é você, sendo redundante, eu já falei isso outras vezes, é o seu compromisso com a pessoa com quem você está, né? Porque se você, por exemplo, está com aquela pessoa, você deseja ter um compromisso sério com aquela pessoa. Tem gente que, tipo, já vi pessoas que fazem assim, tô prestes a me casar com essa pessoa, tô namorando, tô noivado, então eu vou dar uma escapulidinha lá fora para ver se é isso mesmo que eu quero. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é uma coisa que não existe. Se você ama a pessoa mesmo e você quer ter um casamento, quer ter um noivado, quer ter uma vida, né, conjugal com essa pessoa, não faça isso. Você não precisa de teste para saber se você gosta dessa pessoa ou não. Se você tiver esse pensamento que quer casar, se vocês se amam, se gostam, então até esse momento juntos, você não precisa de teste, não precisa de testar nada. Isso é coisa do inimigo, é coisa do mundo, coisas que as pessoas ficam falando na cabeça, às vezes até mesmo aqueles pensamentos ruins que você acaba tendo, achando que você precisa fazer esse teste lá fora para saber se você ama realmente a pessoa. Isso não é prova de amor. Isso é a prova de que você ainda não está preparado para um relacionamento sério e que você não ama ainda essa pessoa. Fica a dica. É verdade, é verdade. E uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é Deus. Se você tiver Deus no seu coração, se você lê a palavra, se você ouve a palavra de Deus, você vai saber que esse tipo de coisas são coisas que não procedem do divino, não procedem de Deus. Deus constituiu um casal para ser felizes juntos, né? A palavra de Deus diz que ao homem, né, ao marido, né, deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, deu a vida pela igreja, né, deu a vida por nós, né? Então você tem que estar disposto a fazer tudo pela pessoa que você ama, fazer coisas boas pela pessoa que você ama. Você ama tanto que você poderia dar a vida por ela, e você cometer um ato desse, isso é uma traição. Então cometer um ato desse prova que você não ama a pessoa, né? Não adianta levar à frente, não adianta você fazer nada. Então você tem que ter todo o seu relacionamento baseado na palavra de Deus, baseado nos ensinamentos de Deus, né? Uma coisa muito importante, que é o princípio, o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Deus já deixou pra gente um manual prontinho aí, que é a Bíblia, né? E, levando mais adiante sobre casamento, passo a palavra para você, falar um pouco mais? Vamos falar um pouquinho sobre noivado, então. Quando a gente noivou, a gente buscou... Quer dizer, né? A gente não, eu. Eu busquei muito aprender sobre casamento, porque eu já não tinha mais a minha mãe para me aconselhar, e as pessoas que eu tinha como referência não tinham um exemplo bom para me dar sobre casamento, sobre relacionamento. Então eu não tinha uma base muito boa para poder entrar num casamento. Então o que eu fiz? Nessa época a gente tinha alguns problemas com relação à igreja, ele queria frequentar uma, eu queria frequentar outra, então a gente estava demorando para se ajustar para frequentar uma igreja. Então eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Então eu orava, né, pedia a direção de Deus e recebi de presente um livro que na verdade eu tinha recebido ele anos antes de conhecer o Alessandro. Só que quando a gente noivou, parece que Deus me despertou, me chamou a atenção do livro e eu fui ler. Que é um livro chamado Sócios, Amigos e Amados. E eu comecei a ler aquele livro e ele era um preparatório para o casamento. Ele falava muito a respeito do casamento, o início do casamento, essa fase de noivado, o que tinha que ser conversado sobre. E nossa, a gente conversava sobre tanta coisa, porque assim, eu lia o livro o capítulo durante a semana, meditava, voltava, relia, pensava. E no final de semana, quando a gente se encontrava,
eu passava para ele o resumo do livro e a gente conversava sobre. E assim, foi muito bom pra gente, porque quando a gente casou, a gente não teve que lidar com tantas surpresas como lidaríamos se não tivéssemos nos preparado. E eu lembro até que a gente falava sobre a questão de filhos, porque desde que eu me entendo por gente que eu ouço, né, que eu ouvia, que eu não poderia ser mãe. E era um sonho, né? Qual mulher que não quer ser mãe? Eu acho que é algo que vem junto com... vem junto de fábrica, né? Esse desejo da maternidade. E eu sempre quis ser mãe. E eu falava, a gente conversava, porque o Alessandro também, o sonho dele era ser pai. Acho que antes dele pensar em casar, ele pensava em ser pai. E, e a gente conversava muito sobre isso, porque eu falava pra ele, e aí, eu acho que eu não posso ter filho. Sempre ouvi que não poderia ter filho. O que a gente vai fazer? E se eu nunca poder te dar um filho? Né? E a gente conversava sobre essas coisas e pensava nas possibilidades, da adoção e tudo mais. E vamos orar, vamos confiar no que Deus tem pra gente e tal. E eu lembro que nesse assunto de filho, a gente conversava e teve uma vez que a gente discutiu feio. A gente brigou muito, assim, brigar no sentido de discordar, de ter opiniões divergentes uma da outra, com relação à criação de filhos, que ele pensava de um jeito e eu fui criada de uma forma mais rígida, minha mãe era bem durona. E ele falava, você nunca vai fazer isso com meu filho, você nunca vai falar assim com meu filho. E a gente conversava muito sobre essas coisas. E pra você ver, 6 anos depois de casado, eis que veio o nosso pipolinho, o Isaac. E a gente sente que estávamos preparados para ter ele, a gente estava ajustado para ter ele. Não pegou a gente de surpresa. Então é muito bom vocês que estão noivos se prepararem para o casamento, buscarem ler, buscarem conselhos de pessoas que você olha e vê assim, pô, tá aí, é uma referência para mim. E para vocês não terem que lidar com tantas... Já vai ter que lidar com muita coisa nova, não tem jeito. Mas para vocês saberem lidar com essas coisas, quando os problemas vierem, vocês estarem preparados para eles. E agora vamos falar um pouquinho de casamento. Fala aí, um pouquinho de casamento. Casamento que é mistério, né? Muita gente... Paulo já dizia, grande é este mistério. O casamento é uma coisa que quem está namorando e quem está noivando sempre escuta essa frase: meu filho, você está namorando? Continua namorando, não casa não que é bom. Ou então, pô, você vai casar? Você é maluco, eu tô doido para me separar, você estava casando. Sempre tem esse tipo de conselho. A maioria das pessoas sempre falam da parte ruim do casamento, que casamento é ruim, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Provavelmente, não sei, mas eu acho que mulher também deve falar alguma coisa do tipo que homem é isso, que homem é aquilo, né? Que homem realmente é complicado mesmo, a gente sabe, né? Mulher é um poço de facilidade. Então, muita gente fala muito mal sobre casamento. Se eu for contar nos dedos, cada um que falou mal de casamento pra mim não cabe na mão, não cabe na mão. Sempre alguém pra falar mal de casamento, mas poucos são os que são pra falar bem. Primeira dica que eu começo falando é: esteja mais perto das pessoas que falam bem de casamento e não das pessoas que falam mal. As pessoas que falam mal nunca tem nada de bom para acrescentar. Elas sempre vão ficar reclamando, vão ficar te julgando. E pode notar que o comportamento dessas pessoas sempre são um comportamento que não são legal. Você vai notar que essas pessoas fazem algumas coisas que não agradam a sua esposa, são pessoas que são bem desajustadas, né? Mas o casamento, o casamento, estou falando que casamento é mil maravilhas, o casamento não tem problemas. Que na vida aqui a gente não tem problemas, né? Casamento tem problemas, todos nós temos problemas, né? Todos os dias tem alguma coisinha, sempre tem uma coisinha que vai dar alguma faísca. Nós somos humanos, nós somos pessoas, somos de carne, né? Não somos perfeitos. Criações diferentes, diferentes, né? Muitas coisas diferentes, opiniões, somos indivíduos. Então sempre vamos discordar de alguma coisa, assim como vamos concordar também. Então sempre vai ter um atrito. Hoje mesmo, né,
hoje mesmo à tarde eu fiquei chateado por uma bobeirinha de nada. E às vezes também acontece com ela, a gente fala alguma coisa, acaba ficando chateado, mas o que importa é a maneira com que você lida com o que você recebe. O casamento, para dar certo, os dois têm que querer. Para começar, né? Os dois têm que querer. Quando um não quer, dois não brigam. Sempre tem uma pessoa no casamento que é mais exaltada e outra que é mais tranquila. Às vezes são dois tranquilos, às vezes são os dois exaltados. Só que, independente disso, um sempre tem que saber qual é o momento do outro. Por exemplo, se eu chego em casa super estressado, tive um dia difícil no trabalho de repente, ou qualquer outra coisa que tenha me deixado unhado, o que eu vou querer? Eu não vou querer falar nada. Paz e tranquilidade. Vou querer. Estou soltando fogos pelas ventas. Ela já sabe como lidar comigo. Esse dia, ela não me estressa, né? Não reclama. Dá um oi de longe. Tudo Então, bom aí? Deus abençoe. normal. Igual eu. Tem dias que eu chego em casa e ela tá de bom humor. Tô brincando, ela tá de... Tá brincando. Tem dias que eu chego em casa, né? Ou estamos juntos assim, eu tô vendo que ela tá diferente. Ela tá chateada, ou tá triste com alguma coisa. O que eu procuro fazer? Tem dois momentos. Aí você tem que conhecer o seu cônjuge. Tem momentos que você tem que ficar quieto e tem momentos que você tem que falar. Então você analisa a situação. Tem dias que eu deixo ela quietinha, deixo ela ter o momento dela, e tem dias que eu procuro já mais me aproximar, saber o que ela quer, porque às vezes ela pode estar zangada e às vezes ela pode estar triste. Tem mulher que não tem muita diferença entre estar triste e estar zangada, né? Mas você tem que conhecer o seu cônjuge, né? Por isso que é bom no relacionamento o casal conversar bastante. Eu sou um cara que eu sou um pouco fechado, a Andressa sabe disso. Eu sou um pouco fechado, eu não costumo me abrir muito, eu sou meio quieto, meio na minha. Mas dentro das minhas limitações, a gente sempre procura conversar, né? Tem os nossos momentos que a gente para um com o outro, desabafa, nossa, eu tive um dia assim, eu estou me sentindo assim sobre isso. A gente para, conversa, e são momentos que são esclarecedores, são movedores de águas. Vou falar para vocês que uma coisa muito importante no relacionamento é uma conversa. É verdade. Às vezes as pessoas... Isso já aconteceu muito com a gente no início do nosso casamento, do nosso relacionamento. Às vezes a gente falava sobre a mesma coisa, os dois tinham a mesma opinião sobre um assunto. E a gente brigava sobre isso, um achando que o outro estava falando uma coisa diferente. Até o momento que um dos dois parava e fazia, opa, peraí, a gente está falando a mesma coisa e está brigando sobre isso. E aí o ponto crucial é Deus no centro. Porque eu aprendi também, depois de casada, né, um livro que eu li, O Poder da Esposa que Ora. E aí esse livro falava, né, que assim, a nossa vida tem que ser baseada em relacionamento com Deus, oração e tudo mais. E quando a gente tem um problema assim no nosso casamento, quando o outro faz algo que você não gosta, ou quando você se sente mal, enfim, a gente tem que ter uma transparência diante de Deus, de orar e falar, Senhor, poxa, está acontecendo isso e isso, me ensina a lidar com isso, me mostra o que está acontecendo, Deus toca nele, que ele entenda o que eu estou falando e tal. E eu tinha essa prática, e aos poucos a gente começou a praticar isso juntos. A gente parava tudo, não, peraí, o que está acontecendo? A gente estava bem, vamos parar, vamos orar. E a gente para e ora, e é impressionante como as coisas mudam, como Deus age. A gente vê, gente, é nítido, pode parecer papo de religioso, mas não é. É nítido que Deus move, Deus age, é impressionante. E aí que a gente tinha esse entendimento de que muitas vezes a gente estava falando a mesma coisa, mas tinha algo assim de discórdia entre a gente, que a gente estava assim, achando que um estava afrontando o outro, e não estava. A gente estava tentando se entender e o negócio não estava fluindo. Então,
Então, assim, gente, vida de oração no casamento, no relacionamento, no noivado, seja lá o relacionamento que for, é crucial. Vida com Deus, vida de relacionamento com Deus em primeiro lugar. E não querendo tirar a sua vez, mas já tirando, isso me faz lembrar o seguinte: todo ser humano tem necessidades emocionais. Todo ser humano tem. E muitas vezes, no relacionamento, um fica esperando que o outro supra essa necessidade. É claro que você, quando ama alguém, você quer cuidar, você quer zelar, você dá carinho e tudo mais. Mas só que, como é que eu posso explicar? Gente, tem coisas que não adianta você ficar exigindo e esperando do outro. Porque hoje a gente ouviu uma palavra que eu já tinha ouvido antes, mas me veio à memória, que isso reflete a graça de Deus. Nós não somos merecedores de nada e o Senhor nos dá o favor imerecido dele todos os dias, né? Pelas misericórdias dele não somos consumidos. E tudo que a gente tem é pela graça. Temos o alimento, temos a casa, tudo que temos, e principalmente a salvação, é pela graça de Deus, nós não merecemos. Então, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, é igual. Então, assim, às vezes certas pessoas querem que o seu cônjuge supra as necessidades emocionais que ela tem. Gente, não dá certo. Quando você coloca a sua felicidade na dependência de outra pessoa, olha o fardo que você está colocando sobre a outra pessoa. Gente, lidar com o indivíduo é muito difícil. Eu tô aqui, não sei o que o Alessandro tá pensando. Como que ele pode esperar que eu supra algo dele? Assim, algo do emocional dele. Tipo, você deveria ter dado a oportunidade de eu falar um pouco mais. Eu não falei direito, eu não falei... Gente, como que eu ia adivinhar? Não dá pra gente colocar essa carga toda em cima da outra pessoa. A gente precisa depender de Deus. E o casamento... Gente, ele na vida espiritual, ele tem um peso gigante. E por isso que Paulo fala, né? Grande é esse mistério. Porque, assim, quando a gente tá junto, ligados no mesmo propósito que é servir a Deus, gente, tudo o resto flui. Às vezes a gente passa por situações assim... a gente precisa ficar mais tempo junto, a gente precisa de um tempo a mais juntos. E hoje mesmo à tarde eu cheguei pra ele... Eu acordei hoje angustiada, uma coisa tava me angustiando, e eu passei o dia todo assim, e eles percebendo que eu tava assim. E quando chegou a tarde, eu coloquei o Isaac pra dormir e falei, amor, tá acontecendo isso e isso comigo. E eram questões de ministério, questões espirituais. E eu compartilhei com ele, e gente, impressionante como Deus usou esse homem pra mim. Deus usou ele para falar comigo, e foi tudo dentro da Bíblia, e gente, foi um tempo assim tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso. No final a gente orou, a gente leu a palavra junto, e foi maravilhoso. E isso porque a gente tem que ter a visão de reino e de estar ligados em Deus, entendendo que a família, né, o casamento, marido, mulher, filho, é o nosso primeiro ministério. Imagina, um dia diante do Senhor a gente vai dar conta disso, né? Então temos que cuidar um do outro, temos que cuidar da vida espiritual um do outro, assim, chamando para orar. Se você vê que o seu cônjuge não tem tanta disposição para orar, chama ele para orar. Se você vê que ele não tem tanta disposição para ler a palavra, ora ao Senhor, Senhor, como eu posso fazer? Me ajuda, me usa, desperta ele. Muitas vezes, tudo que o seu cônjuge precisa é que você ore. Hoje mesmo a Alessandra estava falando que tem até medo, às vezes, quando Deus me incomoda para certas coisas, porque ele sabe que vai vir prova pela frente, que vai vir batalha pela frente, e ele nunca me falou isso. E hoje que ele foi falar, eu falei assim, Então o Senhor, ele às vezes usa dessas coisas, sabe? Desperta um para orar, desperta o outro para falar, né? O Alessandro também, ele tem uma sabedoria, assim, que foi algo que Deus que deu para ele, porque eu demorei para ter e nem tenho. De como lidar, de como apaziguar, de como se esquivar quando ele vê que uma situação não tá legal, não vai dar certo, não dá para ir para frente, Deus não tá ali, ele consegue se esquivar, eu não.
eu insisto, eu quero continuar, eu quero falar. Então, assim, Deus deu a cada um dons diferentes, né? Deus deu a cada um uma personalidade diferente, somos indivíduos, como ele falou. E é importante que o casal entenda que um complementa o outro, né? Que juntos eles formam uma engrenagem que funciona. E buscar em Deus os meios, né? Buscar em Deus a sabedoria para que isso funcione, para que esse casamento funcione. Falei do bolo todo? É exatamente isso que ela falou, né? Um complementando o outro, né? Uma coisa importante que a gente nunca pode deixar de falar também é um problema que muitos casais têm, é de o homem achar que é mais que a mulher, ou a mulher, às vezes pelo homem ser assim, querer se impor mais do que o homem, e às vezes fica aquela guerra, aquela batalha dentro de casa de um querendo ser melhor do que o outro. Gente, quando vocês acabarem com isso, vão ver que a vida é muito mais tranquila, né? Deus fez a mulher para ser a submissa ao homem, Auxiliadora, ser a submissa do homem, estar sobre a mesma missão. O pastor falou, um casal convidado falou hoje lá na live do pastor, que a gente já conhecia também esse termo já. Quando fala de submissão ali, não quer dizer que a mulher tem que estar por debaixo do chinelo do homem, não, isso não existe, isso não existe. A submissão da mulher ali é estar sobre a mesma missão do homem, né? Ela ajudar o homem na sua missão, os dois estarem ali lado a lado, né? Auxiliando o homem, orando por ele. Muitas coisas, é óbvio, né, que o homem consegue fazer e a mulher não consegue, né? Serviços braçais, brutais, por mais que ela insista, vai ser mais difícil para ela, vai ser mais penoso, igual eu falo com ela às vezes, é coisa difícil às vezes que é instinto, às vezes tem mulheres que não conseguem. Às vezes ela quer pegar um peso, tá cheio de dor, quer pegar um peso, quer empurrar uma cama, daqui a pouco tá todo roxo, eu brigo com ela, falo, me chama, eu tô do seu lado aqui para fazer isso para você, para te ajudar. É coisas que são difíceis de passar, mas o homem e a mulher são feitos para andar lado a lado. Deus não tirou a mulher da canela, Deus não tirou a mulher da pedaço da cabeça, não, Deus tirou a mulher da costela, do ladinho aqui, ó, ladinho. É para sempre andar agarradinho assim, ó. Sempre estar agarradinho um do lado do outro, tirar o pedacinho da costela, para os dois andarem juntos, né? Um ajudando ao outro, até sendo redundante. Eu sou muito redundante porque eu acredito que a repetição faz a melhor memorização. Então respeitem-se bastante, tá? Homem, não fica achando que a mulher está empregada, a mulher não está empregada. Você tem a obrigação de ajudar ela. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Pô, tua mulher também trabalha o dia inteiro. Tua mulher trabalha na tua casa, 24 horas por dia, não tem descanso. Quando você chega em casa, acabou seu turno de trabalho. Tua mulher vai chegar da onde? Muitas vezes tem mulheres que trabalham, né, fora de casa e tem mulheres que trabalham em casa, né, do lar. E ela não tem descanso, não para nunca, né? Vai parar como? Então, respeite sua mulher, não exija muito dela. Deus manda a mulher amar a mulher como a ti mesmo, né? E você se dá esse descanso, né? Você não pensa em si mesmo, sua carne não cansa, você não cansa. Então, tua mulher também é humana, tua mulher também cansa, né? E ela não é tua escrava. Ela não está lá só para cuidar do teu filho, para fazer tua comida, colocar tua comidinha no teu prato. É um gesto de amor, ela quer fazer, se ela gosta, se sente bem em fazer, tudo bem, né? Mas se você vê que ela está cansada, se você vê que ela não tá podendo fazer, ajuda ela. Pega uma loucinha para lavar de vez em quando, não vai cair a sua mão, não vai tirar a tua masculinidade de lavar uma louça. Eu lavo louça também às vezes, né? Lavo louça, eu lavo o banheiro, às vezes eu barro a casa. Vou ser sincero, não faço isso todo dia, né? Não faço isso todo dia, né? Mas toda vez que eu posso, eu vejo uma louça, eu tô lavando, né? Porque ajuda muito, ajuda muito. Porque não adianta, se daqui a pouco você vai ter uma mulher infeliz do teu lado, na tua casa, triste, descabelada, desesperada, você vai estar achando ruim que ela
pessoa vive triste, só vive cansado, daqui a pouco você vai querer arrumar outra mulher, que você não está com Deus no seu coração, só pode, né? Querer arrumar outra mulher porque tua mulher não se cuida, sua mulher só vive cansado, claro, claro. Você não ajuda, você não chega junto, você não é participativo. Ajude sua mulher, converse com sua mulher, ouça sua mulher, ouça. É muito importante você ouvir. Tem muita gente, muito homem, que só gosta de falar, 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 falar. E querer ser mais do que a mulher, eu canso de ver isso. Homem querendo ser mais do que a mulher, querendo ser, dar uma de bambambam, de machão, que eu boto minha mulher no chinelo, mando minha mulher fazer as coisas, não sei o que. Descansa de ouvir isso. Cara, seja homem, seja, entendeu? Seja consciente, seja consciente. Seja servo de Deus. Né? Ame sua mulher, como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela, né? Então é isso, né? Casamento é a base de você, em primeiro lugar, Deus, ter Deus acima de tudo. Ore sempre pedindo a Deus sabedoria. Se você não está conseguindo lidar com uma situação dentro da tua casa, dentro do teu lar, é porque você não está orando direito. Ore, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para resolver o teu problema assim fácil não. Pede Ele para te dar a habilidade de resolver esse problema. Peça sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Ore bastante. Jejue. Busque a Deus. Busque a Deus. Segundo lugar, ouça mais. Você parar para ouvir as necessidades da sua mulher, você às vezes acha que a sua mulher está reclamando à toa. Mas será que ela realmente está reclamando à toa? Será que ela está abrindo a boca para falar uma coisa aleatória? Eu acho que uma mulher não fala uma coisa aleatória assim do nada. Ninguém, né? Ninguém fala nada aleatório do nada. Se você ouvir e prestar atenção no que ela está falando, você vai ver que às vezes ela está querendo só um pouquinho mais de amor, só um pouquinho mais de atenção. Você precisa mesmo fazer tudo isso que você faz todo dia, quando chega do trabalho. Às vezes você dá mais atenção para os seus amigos do futebol ou para o seu videogame do que para sua mulher. Às vezes você dá mais atenção para os seus amigos do que para sua mulher. Não estou falando que você não precisa ter isso, claro, todos nós precisamos ter isso. Todos nós precisamos de um tempo para nós. Mas veja se você não está fazendo demais uma coisa do que a outra. Tá? Ouça a sua esposa. Às vezes ela não está falando à toa. Tá? Terceiro, cada um precisa ter um pouquinho de tempo para si. Você não vai ter uma saúde mental 100% se você às vezes não tirar um tempo para você e ela não tirar um tempo para ela. Mas respeitando o segundo passo do que eu falei. O segundo passo, que é você não botar sua família, sua esposa em segundo lugar. Sempre preste atenção do que ela está falando para ver se você não está pecando. Tenho esse tempo. Andressa adora pegar um livro para ler, um chazinho. Às vezes eu tenho que brigar com ela, amor. Vai pegar seu livro, pega seu chazinho. Ela chama isso de dia de menina. Pega seu livro, pega seu chazinho, vai relaxar, vai fazer uma coisa pra você, vai ver seu filme, vai ver um filme pra você. Porque às vezes as pessoas ficam tão ligadas nas coisas que esquecem de tirar um tempo para si mesmas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso faz sua mente higienizar, às vezes esquecer um problema, às vezes está sobrecarregado com os problemas. E fazer uma coisa que você gosta ajuda. Tá? Não esqueça de fazer isso. E é isso. Essa, para mim, essas são uma das três coisas, né, que você precisa sempre estar lembrando. E ter esse momento de qualidade com sua família. Às vezes, você... Só para finalizar aqui, uma coisa que sempre incomodou muita gente. Às vezes você trabalha tanto, fica tão focado no trabalho e ganhar dinheiro, que você esquece do mais importante. Deus e a sua família. Veja se o que você está fazendo está dando certo. Porque às vezes você está colocando dinheiro aqui, tua família aqui e Deus aqui. Sabe? Essa pirâmide está totalmente invertida. Deus, tua família, trabalho. Ah, mas eu não consigo sustentar minha família sem trabalho. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você busca a Deus, que Deus vai garantir o resto. Busca a Deus, dá atenção à sua família. Às vezes sua família pode até te ajudar no problema que você está tendo no seu trabalho e você não sabe. Tá? Às vezes você está tendo problema no seu trabalho porque você chega em casa, fica estressado, estressa a sua família, entendeu? Então, busca a Deus, dê atenção à sua família e depois
as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que tudo vai correr bem. Então não adianta você correr atrás de dinheiro, correr atrás de sucesso, de fama, se todo o restante que realmente importa vai estar ficando para trás, tá? Está no seu coração, seu tesouro é o que está no seu coração, é uma palavra que diz assim: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Né? Seu coração está onde? Né? Está no dinheiro? Está no trabalho? Ou está onde? Né? Certas coisas que a gente tem que priorizar na nossa vida. Tá? Minha parte que eu tenho aqui para dizer é isso, sobre a família, sobre o casamento. Né? Agradeço a Deus por essa esposa linda que Ele me deu, o amor da minha vida, é um presente de Deus na minha vida, me ajuda muito. Né? Me ajuda muito todos os dias, todos os meus problemas. Falo para ela que eu deveria ser uma coluna espiritual para ela, mas ela acaba sendo mais a minha coluna espiritual do que eu sou para ela. Eu sou muito grato a Deus na minha vida por ela. Aproveitando até esse vídeo aqui do Dia dos Namorados para fazer isso para ela. Essa é a minha parte por aqui. Continua aí. Ele falou muito a questão do homem, né? E aí eu entro um pouco na questão da mulher. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Gente, essa sabedoria é algo que só Deus pode dar. Porque a gente, né, nós mulheres, a gente tem uma autocobrança enorme. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer um mundo perfeito, a gente quase que entra no país de Alice das Maravilhas. Porque a gente quer tudo perfeito, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer que seja tudo impecável, nada saia do lugar nunca. E a gente se cobra tanto e a gente se desgasta tanto e se desespera tanto porque é impossível dar conta de tudo. E muitas vezes a gente deixa o nosso relacionamento de lado. A gente deixa o casamento de lado, a gente deixa o filho de lado. E às vezes, eu tô falando isso porque eu ouço muito sobre isso e vivo também. Muitas vezes eu me peguei dentro de casa me descabelando porque eu tinha que fazer 1 milhão de coisas. E aí o Alessandro chegou pra mim e falou assim: amor, calma, você tá desesperada por quê? Calma, relaxa, descansa. Não é assim. Isso, metade disso daí pode ficar para amanhã. Você não tem que correr para fazer tudo hoje. Descansa um pouco, relaxa. E acaba ajudando muito, né? E ele não só fala, ele também faz. Muitas vezes ele: o que tem para fazer? Me fala aí, o que tem para fazer? Eu falo as coisas para ele, então tá bom, eu vou te ajudar com isso. E ele vai e faz alguma coisa para ajudar também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mulheres, não se cobrem tanto, sabe? Não se cobrem tanto. Eu falo pra vocês e é um espelho aqui que eu tô me vendo também pra ver se entra na minha cabeça. Não se cobrem tanto, priorizem a família, priorizem o tempo com seu marido, com seu filho. Essa questão de filho também é muito delicada, porque a criança ela exige tanto da nossa atenção, ela acaba sugando tanto a nossa atenção. Quando nasce um filho, a gente deixa a nossa vida pra lá, né? A gente entra num processo constante de abnegação. A gente não come mais pra gente, a gente não tem um banho tranquilo, a gente não come na hora que tá com fome. Tudo é a criança em primeiro lugar. Não tô dizendo que isso é errado, não. Assim, você tem que cuidar do seu filho, lógico. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: às vezes a criança cresce e a mulher tá tão focada no filho que já esqueceu do marido, e o filho já nem exige mais tanto da atenção dela assim, né? Acaba que a criança vira um rei dentro de casa. A mulher cria o filho como se fosse para ela, e depois a criança precisa de maturidade para lidar com as coisas lá fora e ela não tem, porque é tão cercada de cuidado, tão cercada de mimo, de carinho, de coisas assim que super protegem ela, que ela não consegue lidar com o mundo lá fora. E isso porque a prioridade na família está invertida. O filho, ele tem que enxergar a referência dos pais. Os pais têm que estar com uma base firmada, uma base solidificada, para que o filho veja isso, tenha essa maturidade, cresça, sabendo que tem os pais como apoio. Agora, quando a mulher acaba focando
muito no filho, deixa o marido de lado, o filho cresce sem uma referência do que é autoridade masculina, cresce sem saber o que é a postura de um homem dentro de casa, porque a mulher ela ocupa todo o espaço, ela não deixa o pai exortar o filho, ela não deixa o pai se envolver na criação da criança, o pai não tem papel em nada, o pai está ali só para fornecer a comida e olhe lá. Então, assim, mulheres, é importante que vocês deixem o pai atuar também na criação do seu filho. E principalmente que você cuide do seu relacionamento. Porque depois os filhos vão bater asas e vão embora. Quem vai ficar do seu lado é o seu marido. Então, ó, vigia na terra, varão. Cuida do seu marido, cuida do seu relacionamento, cuida do seu filho, lógico. Mas cria esse ambiente familiar, né, esse relacionamento entre família, dentro da família. E respeite a autoridade do seu marido dentro de casa, né? Hoje em dia, com essa onda de feminismo, é muito difícil a mulher respeitar. Tem muita mulher que quer pintar de galo dentro de casa, quer falar mais alto que o marido, quer ser a ditadora dentro de casa. E não é assim que funciona. Deus não criou o casamento para isso. Então, respeite a autoridade do seu marido dentro de casa. Entenda que ele está para você como Cristo está para a igreja, gente. Isso é muito sério. Então, respeite a autoridade do seu marido dentro de casa. Sejam sábias, orem pelo seu lar, orem pelos seus filhos, orem pelo seu marido e cuide do seu casamento, sabe? Invista um tempo, coloca a criança para dormir, chega no seu marido, vamos ver um filminho junto, vamos conversar um pouquinho, hoje não dá para fazer isso, mas depois que isso tudo passar, deixa o seu filho um pouquinho com sua sogra, com seu sogro, com sua tia, e dá uma voltinha junto só os dois, não fala de problema, tenha um momento junto com qualidade, fale sobre coisas legais, relembre o tempo do início do namoro, como isso é bom. Relembre o tempo do início do namoro, desperta todo aquele sentimento de novo. Gente, isso é muito bom. Vai garantir o relacionamento saudável para vocês. E principalmente, tenham Deus no foco, tenham Deus no centro. E essa é a minha mensagem para vocês. Acabou? Acabei. Então é só isso, gente. Um beijo, feliz dia dos namorados para todos. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Prazer.